Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre por que é tão difícil mudar os nossos hábitos. Esse tema tem sido muito recorrente nas minhas redes. Há mais ou menos uns 2 anos eu comecei a estudar um pouco sobre por que a gente mantém alguns hábitos, como mudar hábitos. É uma coisa que eu tenho buscado ao longo dos últimos tempos e com isso, gente, é impossível não ficar fascinada pelo assunto. Eu já tenho alguns livros que eu li e inclusive vou deixar a recomendação aqui na caixinha para vocês, se vocês tiverem interesse. E é muito fascinante, assim, como que o nosso comportamento e como as coisas que a gente realiza na nossa vida estão atrelados aos nossos hábitos. Se você parar para pensar, muito do que a gente é, e eu diria assim, pra gente tudo que a gente é formado pelos nossos hábitos. Então, por exemplo, para você ser uma pessoa saudável, você precisa, todos os dias, comer bem, priorizar o seu sono, tentar não se estressar tanto, ter um tempo de qualidade para você, enfim. Para você conseguir juntar uma quantia de dinheiro para você fazer alguma coisa, comprar um apartamento, fazer uma viagem, sei lá. Você precisa, todos os dias, pensar nos seus gastos, checar a sua planilha financeira, ver o que você pode economizar, decidir ali, né, sei lá, fazendo a compra no mercado, se você vai comprar uma coisa mais cara ou mais barata, enfim. No fim das contas, eu acredito que tudo que a gente faz habitualmente acaba construindo um pouco da gente, e é por isso que eu tenho tanto fascínio por esse tema, e eu tenho falado tanto disso. Por que que a gente precisa prestar tanta atenção nos nossos hábitos? Se a gente faz uma coisa por um dia, essa coisa, no fim da nossa vida, né, assim, no macro, se você olha do alto, essa coisa não vai representar tanto. É aquela história. Se você comer, sei lá, salada e fizer exercício por um dia, isso não vai fazer de você uma pessoa saudável. Mas se você fizer isso todos os dias, daqui a 5 anos, você com certeza vai ser uma pessoa mais saudável do que você é hoje. Ou com hábitos mais saudáveis, né? É o que a gente faz um pouquinho todos os dias que vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. E é por isso que eu gosto tanto de estudar sobre hábitos. Eu acabei entendendo que aquelas pequenas escolhas que a gente faz todos os dias influenciam e impactam em coisas grandes, e por isso a gente precisa ter atenção mesmo nas pequenas coisas, porque a gente pode acabar gerando uma coisa muito bacana no final, ou desperdiçando esse tempo, que é uma coisa que não é tão interessante de ser feita, porque tempo é uma coisa que é finita. A gente não tem tempo para desperdiçar, a gente vai passar X anos por aqui, então a gente precisa pensar muito bem como que a gente vai gastar esse nosso tempo para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Bom, então por que é tão difícil a gente mudar os nossos hábitos, né? Por que não é tão simples? Por que não basta querer? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ter um hábito é uma maneira do nosso cérebro poupar energia. Esse conceito é muito legal, é do livro O Poder do Hábito, que foi o primeiro livro que eu li sobre isso, e que traz essa ideia de que se você se habitua a fazer alguma coisa, o seu cérebro já vai no automático, então você não precisa gastar a sua energia para realizar aquela tarefa. Você já parou para observar você mesmo quando você está aprendendo uma coisa nova? É super cansativo. Eu fiz recentemente um curso, né, uma pós-graduação, eu precisava prestar bastante atenção naquilo que estava sendo falado para eu realmente conseguir entender, e eu preciso repetir aquilo algumas vezes até que aquilo fique interiorizado, né, aquele aprendizado realmente se fixe. E é uma coisa que a gente gasta energia, certo? A gente precisa pensar, a gente precisa racionalizar, a gente precisa fazer, não, então se eu fizer isso, dá nisso, enfim. Qualquer pessoa que já passou por alguns bons anos aí de aulas, sabe que aprender coisas novas é algo que exige dedicação, exige esforço, e por isso o cérebro gosta tanto de um hábito, porque quando ele tá fazendo um hábito, é como se ele estivesse no automático. Quando você vai escovar os dentes, você nem pensa no que você tá fazendo. Você pensa, tipo, vamos escovar aqui, depois aqui, agora eu preciso ir lá para baixo. Não, você simplesmente escova, certo? É até perigoso, porque às vezes a gente fica no automático e não presta tanta atenção em coisas que a gente precisa prestar atenção, acaba escovando o dente meio errado. Resumidamente, é uma maneira do nosso cérebro poupar energia. É por isso que, por exemplo, acontece de quando você é sábado e você tá saindo da sua casa e sem querer você pega o caminho do seu trabalho e você não trabalha aos sábados. Você tá tão habituado a sair, pegar aquela rua e entrar e esperar naquele sinal que você já
vai para aquilo. E aí quando você percebe, você fala, ó, eu tô indo pro escritório, não é hora de ir pro escritório. E aí você pega o seu caminho certo. O seu cérebro tenta cortar atividades que são desnecessárias para ele, fazendo aquilo que ele tem como hábito. Por isso que é tão difícil você mudar um hábito. Por quê? Mudar um hábito exige esforço. E fazer esforço é uma coisa que a gente entende como ruim. Ruim porque vai gastar energia. E o que a gente é programado para fazer? Não gastar energia. A energia a gente precisa para se manter vivo, para deixar tudo funcionando aqui dentro. Já gastamos energia demais, vamos poupar energia. Mas, se você quiser realmente mudar, você consegue se esforçando. E aí, claro, existem várias ferramentas que você pode usar na sua mudança de hábitos. Eu falo um pouco disso no meu Instagram. A gente tem um tracker de hábitos, que é uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Mas para explicar o funcionamento de qualquer uma dessas ferramentas, a gente precisa entender o que é um hábito, né? Como ele é formado e como que você vai conseguir alterar esse hábito. Porque tem isso, é muito importante você entender que você não consegue fazer uma super mudança. Então, você é uma pessoa que acorda no meio da manhã, tá habituado a comer pão todos os dias no café, aí você come um almoço que é mais tarde do que você gostaria, e aí você fica cansado à tarde, aí acaba indo dormir mais tarde. Você não vai de um dia para o outro virar a pessoa que acorda cedo com energia e, sei lá, sai para correr. É uma coisa que você precisa fazer aos poucos. Isso eu também acredito que seja uma grande dificuldade nossa quando a gente vai adotar um novo hábito, né? A gente não fica satisfeito com um pouquinho, a gente não quer uma pequena melhora, a gente quer uma grande mudança drástica o mais rápido possível. E isso não existe. Não existe em termos de hábito. Você não consegue mudar tudo de uma vez, porque os seus hábitos, a força do hábito, vai fazer você voltar para o que você estava habituado a fazer. Todo hábito é formado por uma deixa, a ação e uma recompensa. Então, vamos pensar no rolê do escovar o dente? Qual que é a deixa? Acabei de comer, levantei da mesa, venho escovar os meus dentes, escovo os dentes. Qual é a minha recompensa? Sentir a minha boca limpa depois. Inclusive, uma curiosidade muito legal é que quando eles estavam tentando, acredito eu que nos Estados Unidos, já tem uns anos que eu li esse livro, então eu não me lembro exatamente dos termos, mas quando eles estavam tentando fazer com que a população escovasse os dentes com mais frequência, eles colocaram a menta na pasta de dente. Por quê? Depois as pessoas ficavam com aquele frescor da menta e isso fazia com que elas escovassem os dentes com mais frequência, porque isso é uma recompensa, aquela sensação gostosa da boca limpa. Oh, gente, isso é mara! Para você ter um novo hábito, a ideia é você pensar numa deixa que já acontece na sua vida, incluir a ação que você quer incluir e uma recompensa que você pode atribuir para aquele novo hábito. É por isso que eu gosto muito de indicar o Tracker de Hábitos, que é uma ferramenta que eu disponibilizo aqui para vocês. Eu já observei que quando eu tenho um desafio para cumprir, eu me sinto mais motivada a fazer aquela tarefa. Então, por exemplo, eu me dou muito bem com planner. Eu adoro ter planner, já falei sobre isso com vocês aqui no vídeo Como eu me planejo, acreditam? Eu vou deixar linkado aqui. O planner é o lugar onde eu listo todas as minhas tarefas do dia. Todas, desde fazer o exercício de fono até fazer 50 minutos de exercício físico, ligar para minha mãe, sei lá, gravar este vídeo, beber água, sei lá, tudo que eu faço no dia tá lá. Tudo. E aí, a cada tarefa que eu vou cumprindo, eu vou riscando. E eu adoro riscar a tarefa. Eu sinto um prazer nisso. Foi pensando nisso que eu criei esse tracker de hábitos aqui do Chata, que é uma ferramenta bastante comum. Eu só fiz um formato bonitinho e disponibilizei caso você não tenha uma por aí, que nada mais é do que um grande gráfico em que você vai marcar o dia que você conseguiu fazer o seu hábito novo. Eu tô agora num momento difícil. Eu estou tentando adotar um novo hábito, que é fazer o meu exercício de fono 3 vezes ao dia. É muito difícil para mim fazer 3 vezes ao dia, eu sempre esqueço de uma das vezes, pulo uma das vezes. Então o que eu faço? Eu tento associar os exercícios a uma atividade que eu já tenha na minha rotina. Por exemplo, logo pela manhã, a primeira vez que eu vou fazer os exercícios, eu tento associar com acabei de arrumar a minha cama, sento para fazer os exercícios de fono. Eu já tenho uma deixa, né, que é acabei de arrumar a cama. É algo que eu já faço todos os dias, com a nova ação que eu quero implementar. Com a nova ação que eu quero implementar, e eu
preciso ter a recompensa. O que é a recompensa para mim? Riscar a tarefa do planner. E o que pode ser a sua, por exemplo? Dar o X no seu tracker de hábitos. Por que eu acho que o tracker de hábitos é uma ferramenta muito legal para quem está começando nesse rolê de mudança de hábitos? Porque quando você vê o todo, né? Quando você vê tudo que você conseguiu conquistar, você vai ficar mais orgulhoso. O tracker, eles são 28 dias, né? 4 semanas, né? De 7 dias. E quando você terminar o último dia, você vai ver todos os dias riscados e você vai virar, né? E vai falar, putz, eu fiz isso, que demais, né? E aí, eu. E isso é uma coisa que me estimula bastante também, pensar no macro. Porque quando a gente tá no dia a dia, então vamos voltar para o meu exemplo, que é fazer o meu exercício, é muito chato fazer o exercício. O exercício eu preciso parar, não consigo fazer olhando o telefone, não consigo responder ninguém, eu preciso ficar ali focada no exercício de voz, senão eu não consigo fazer. E é muito chato fazer isso pra mim, eu tô sempre habituada a fazer muitas coisas, ou a fazer as coisas andando, e eu não consigo fazer isso com esse exercício. Mas é muito gostoso quando eu tenho retorno com a minha fonoaudióloga e ela me fala, Luiz, a sua voz melhorou nisso, nisso e nisso, olha a gravação, olha os decibéis. Então, eu fico muito feliz de ver o meu esforço sendo recompensado no macro. Mas eu só vou ter essa grande recompensa se eu tiver as pequenas recompensas do dia a dia, que é fazer 3 vezes por dia os exercícios que a minha fono me passou. Uma outra dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo, de alguém que já está aí há alguns anos tentando mudar hábitos e melhorar, né, a minha qualidade de vida e chegar mais perto da vida que eu quero ter, é a de associar hábitos. Lembra da história da mudança drástica? Você não vai conseguir, de um dia para o outro, sei lá, finge que o seu objetivo é ser maratonista. Você não vai conseguir correr uma maratona no primeiro dia. Para você conseguir correr uma maratona, você precisa treinar um trecho curto, começar com 5 quilômetros, talvez, até menos do que isso, e aí você vai progredindo até você chegar lá. Só que se você nunca correu, correr 5 quilômetros já é muito difícil. E se você nunca nem fez exercício, o que você pode começar a fazer que vai te ajudar a chegar nesse objetivo? Você pode associar o seu novo hábito a um hábito que você já tem. Na verdade, o que você precisa aí é criar a sua deixa. E aí, eu acho que é muito mais fácil quando você substitui um hábito que não é tão legal por um que seja intermediário. Então, por exemplo, eu quero correr uma maratona, mas eu nunca nem caminhei 10 quilômetros. Imagina correr 42. Bom, então, ao invés de quando eu acordar depois do café da manhã eu ficar 15 minutos vendo as minhas redes sociais, assim que eu acabar de tomar o meu café da manhã, eu vou dar uma volta pelo quarteirão, eu vou caminhar por 15 minutos. Enfim, a ideia aqui é você identificar na sua rotina qual a lacuna que você consegue preencher, qual a deixa que você consegue dar para o hábito que você quer construir. E também ser realista com esse hábito. Então, você não vai começar, quero correr 5 quilômetros todos os dias para correr uma maratona até o final deste ano. Não, isso não vai acontecer. Então, vou caminhar por 30 minutos. Para daqui a 2 meses, vou correr durante 30 minutos. E assim você ir progredindo. Eu acho que o grande segredo de quem tem sucesso na mudança de hábito é a paciência e a constância. Na verdade, eu acho que esse é o grande segredo para a gente conquistar qualquer coisa. Assim. A gente precisa ter a paciência de esperar, porque a gente não vai ter resultado de um dia para o outro. Então, todos os benefícios que a gente vai ter dos nossos hábitos, a maioria deles pelo menos, a gente vai ver no futuro, né? No macro. E a gente precisa abrir mão daquilo que a gente quer agora no presente para ter aquilo que a gente quer no futuro, o que costuma ser uma negociação interna meio complicada. E a outra coisa é a constância, porque se você não fizer daquilo um hábito, a chance de você abandonar aquele objetivo é bem maior. Então, fica aí a dica de tentar pensar em como que você pode adotar novos hábitos ou adaptar hábitos que você já tem para que eles sejam mais próximos daquilo que você quer ser, dos seus objetivos, e tentar entender um pouco esse nosso conflito interno de querer economizar energia, mas eu preciso fazer essa coisa nova, e como que a gente consegue driblar a gente mesmo e assim chegar mais perto daquilo que a gente quer ser e não ficar parado no mesmo lugar, né, gente? A gente gasta energia mesmo, porque pra gente chegar onde a gente quer, a gente precisa se esforçar. Bom, esse tema me deixa muito animada, eu tô lendo vários livros sobre isso, então se você conhece algum, me conta aqui embaixo, e me conta também quais são os hábitos que você quer adotar daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!